Nossa, gente, me deixaram para falar logo depois do almoço, né? Vem todo mundo cheio de sono, cansado, com energia baixa. E eu estava falando para a Sônia ali que a gente agora vai ter que fazer o malabarismo, porque a nossa palestra era de 1 hora, que acabou de ser enxugada para 30 minutos, porque os tubarões ali falaram bastante. A gente não quis cortar, porque a gente achou que estava muito rico, e no final das contas é sobre gerar valor, né? Então, se a gente percebe, opa, está gerando valor, deixa acontecer, né? Eu confesso a vocês, eu fiquei... Como é que esse evento aconteceu, né? Nós fizemos uma conexão de valor aqui, quando? Em julho, acho, Alana, não lembro, acho que foi julho, junho. E nós fizemos aqui, foi um evento super bacana, mas de 1h30 só de duração. E, com esse evento, as pessoas começaram a me pedir, né? Bárbara, temos que ter evento de RH, temos que ter evento de RH. E a gente começou a pensar e a estruturar e dar aquele friozinho na barriga, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar público? Será que funciona? E depois, comentando com o Barbieri falou, nossa, com certeza, temos que fazer. E quando chegou no Paulo, a gente começou a organizar, junto com o Paulinho ali, do time, né? Chegou em dado momento que eles falaram para mim, a gente precisa que você traga 3, pelo menos, né, 3 ali, CEOs, que são clientes da consultoria Gênesis, né? Falei, nossa, quem que vai querer vir, né? Os caras têm agenda louca, vai querer vir falar de RH, vai querer vir, né? Não sei se eu vou conseguir esse desafio. É um desafio, né? Ele, não, vai conseguir sim. Tem que ser da Gênesis lá, que já conheceu a metodologia, que teve resultado. Você vai ter que chamar. E fiquei muito, muito feliz quando 4, na verdade, aceitaram, mas um, infelizmente, teve um compromisso e, na véspera, aí, quando a gente começou a divulgação, acabou não podendo participar, mas foi muito bom aqui ouvir Eduardo Boazzi, né, professor Barbieri, presidente Barbieri e Tiago Ramalho. E agora, sim, gente, tem muita gente boa aí para falar, sei o quanto vocês estão na expectativa, então eu quero trazer algo para vocês com bastante objetividade, né, para que a gente possa ser leve, porque eu acredito num processo de aprendizagem que é leve, que é objetivo, que é simples, né? É nesse processo que eu acredito. Então, eu escolhi esse nome, o poder de um RH estratégico, porque a gente é o poder, né? Quando bem posicionado, quando, de fato, temos voz, quando estamos lá na cadeira com o board, a gente realmente é uma alavanca de crescimento nas organizações. E aí, quando a gente fala... Aí já começa com uma pergunta provocativa aí para vocês, né? Na sua empresa, o RH é custo ou é investimento? Reflitam aí por 5 segundos. Você que é de RH ou você que é empresário, na sua empresa, o seu papel, a sua área é visto como custo ou é visto como investimento? Então, o RH pode ser o maior acelerador ou o maior freio de crescimento de uma empresa. Vai depender do lugar que você coloca ele na mesa. Na verdade, se você o convida para estar na mesa. É sobre isso, né? E aí, quando a gente fala de números, impacto, foi falado tanto aqui, né? De números, de dados, de impacto. Será que temos? Será que vale realmente investir nessa área? Vamos olhar um pouquinho aqui os dados que a gente tem. Aqui são fontes da Gallup e várias outras aí que a gente conhece. Empresas com RH estratégico, quais são os impactos? 21% mais rentabilidade, mais 41% de retenção de talentos, 50% menos absenteísmo e 2,5 vezes mais crescimento. É assunto sério que a gente precisa levar a sério. Então, o RH, quando estratégico, sim, ele é uma área de investimento e vai ser uma área que vai gerar lucro para dentro da sua empresa. E quando não temos? Né? Nas áreas em que o RH não tem uma atuação estratégica, ou às vezes nem tem o RH, é uma área de departamento pessoal. Em nenhum momento aqui eu quero dizer que a área de departamento não é importante, tá? Pelo contrário, ela é extremamente importante. Ela só não tem que fazer também RH. É sobre isso, né? Então, um turnover 2,5 vezes maior, 33% do salário anual perdido por rotatividade, 70% dos projetos de mudança fracassam, porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de mudança nas pessoas, de mindset,
E se não tiver o RH ali impulsionando isso, vai fracassar, 70% de chance de fracassar, e só 14% preenche sucessões internamente. Esse dado é assustador. E a gente que está numa região predominantemente de empresas familiares, a maioria, como é que faz sem sucessão? Fracassam em sucessão. E aí, o cenário atual no Brasil, como nós estamos quando a gente olha para cá, né, para o nosso país, né? Então, o RH no Brasil ainda é muito operacional. 61% das grandes empresas têm RH viabilizando o DP. Estou lá, chutando e fazendo gol. 68% das empresas têm RH mais DP na mesma equipe. 48% ainda depende de planilhas, recrutamento, performance, folha, lá no famoso Excel. E apenas 47,8% usam em IA dos processos de RH. Treinamento e PDI com foco mínimo, apenas 14% tem como prioridade. E aí, quando a gente fala isso, poxa, então tá bom, se os números são esses, eu só sou mais um, está todo mundo igual a mim. Mas a gente está falando o quê? De mudança de mindset, de posicionamento, de ser... quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de RH transformador, em vez de a gente olhar para o coleguinha para ver, será que ele vai? Seja você. Seja você esse RH transformador. Seja você o que vai quebrar a bolha, furar a bolha, né? E aí, gente, os pilares que sustentam o RH estratégico. E foi pensando nesses 3 pilares que a gente definiu a programação desse dia hoje aqui. Porque nós vamos transitar nesses 3 pilares. Inclusive, já falamos de um ali, que foi o recrutamento e seleção com a Denise Soares. Primeiro pilar, cultura organizacional. É a base de tudo. Entendam sobre cultura organizacional. Falem sobre cultura organizacional e façam com que ela seja forte dentro da sua empresa. Já vamos detalhar um pouco mais. O recrutamento e seleção eficaz, estratégico, e o People Analytics, dados, números, que foi muito falado aqui também pela boca dos CEOs. Então, gente, eu não vou esmiuçar detalhadamente, porque nós temos especialistas aqui, né? Soninha vai falar bastante sobre cultura organizacional, então eu não vou roubar a fala dela. Mas o que é importante é, empresas com uma cultura forte crescem até 4 vezes mais. Toda empresa tem cultura. Todas elas têm. A questão é se ela é força ou barreira. E aí é o papel do RH, identificar isso, e influenciar os stakeholders e criar estratégias para que ela realmente seja força. Aí tem um exemplozinho aqui, eu gosto sempre de usar, né? Então, uma das empresas aí de varejo, que a gente precisou fazer o redesenho da cultura, e nós aumentamos em 35% a produtividade. Mas, Bárbara, como que a gente faz isso? Como que é feito? Como que é medido? Né? Gente, existe uma alavanca de gente, que é o seguinte: você engaja, então, um colaborador engajado, ele vai produzir mais. E a conta no mercado é de 7-1. Para cada 7 colaboradores engajados, produzem o mesmo que 21 desengajados. É assustador esse dado. Então, às vezes, a gente fala do RH de festinha, a questão não é a festinha, é o propósito. Por que eu estou fazendo isso? O que vai engajar os meus colaboradores? Às vezes, pode ser a festinha. Às vezes, não vai ser a festinha. Às vezes, é o PDI, é o plano de carreira, é a escuta. Mas como que a gente descobre qual é a realidade da minha empresa? Porque talvez a realidade do meu vizinho não é a minha. É através do diagnóstico. Então, é assunto sério quando a gente fala de produtividade. A alavanca é engajo, colaborador engajado produz mais, e ele, produzindo mais, vai lá no bolso do tubarão. Porque é sobre isso. Por mais que a gente fale de RH, lindo, maravilhoso, tudo, cuida das pessoas, tudo isso é ótimo. Mas o contratante quer ouvir o quê? Qual é o impacto que isso vai ter no meu bolso? Não é isso?
E aí, o recrutamento e seleção estratégico. Denise falou bastante sobre isso, também não vou ser repetitiva. Então, contratar errado custa até 30 vezes mais o salário. Então, não basta contratar rápido, Denise falou bastante isso aqui, mas é preciso contratar certo. E como que a gente contrata certo? Não é com a melhor ferramenta, não é com a melhor entrevista por competência, é sabendo sobre cultura, cadeira. Aí a gente vai chegar no contratar certo. Então, você olha, sempre falo isso para os meus clientes, né? Olha a cadeira vazia. A cadeira está vazia. Essa cadeira existe para quê? Qual que é o propósito dela? Qual que é a missão dela? Quais os entregáveis dela? Aí você está desenhando ali o cargo. E People Analytics. 83% dos líderes de RH dizem que usar dados melhora a decisão. Nós tivemos exemplo aqui real. Eu acho que o Barbieri falou bastante sobre isso, né, Ângela? Não foi? Como ele disse sobre, gente, preciso de um RH que traz dados, que traz números. E aí, por que às vezes hoje o RH está enfraquecido? Nós temos que fazer isso para engajar os colaboradores, me dá mais dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Mas não mede antes, não mede depois. E aí fica com aquela sensação. Fiz um investimento aqui porque o RH me pediu, mas qual foi o resultado disso? Fica com aquela sensação que só gastei mais dinheiro. Então, se você não mede, olha, o nosso engajamento está assim, a nossa produtividade está assim, vamos fazer essa ação, vamos monitorar isso e vamos medir novamente daqui X período, traz o resultado para o board. Então, RH tem que ter números, tem que ter dados, tem que ter análise. E aí, bem rapidinho mesmo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 6 passos para sair do RH operacional e se tornar estratégico. Primeiro, vamos direto por 1 a 1, né? Primeiro, diagnóstico. Como eu falei para vocês aqui no começo, eu não tenho dúvidas nenhuma, se eu tenho uma certeza hoje, que a consultoria Gênesis, graças a Deus, tem construído uma trajetória de sucesso. Eu construí uma carreira que eu me orgulho muito. Quando me perguntam, né, a que você atribui? Eu falo, eu nunca me permiti trabalhar com achismo. Nunca. Eu nunca me permiti pegar um copia e cola pegar um copia de um cliente e colar no outro. Eu nunca fiz isso. E às vezes você chega, porque quando chegam a contratar alguém com maior peso, digamos assim, é porque já tentaram de tudo. E aí, quando você chega, eles já estão ansiosos, desesperados, querendo o quê? Resultado rápido. Aí eu falo assim, Thalita viveu muito bem isso lá, viu a pressão que eu vivei lá na Virgínia com isso, né, Thali? Falei assim, gente, então, faz de conta que vocês não me contrataram. Como assim? Durante 60 dias, eu não vou falar com vocês, eu não existo. Eu só vou estudar. Estudar o quê? Tudo. A sua empresa, seu momento, seus processos, suas pessoas. Tudo. Eu vou entender sobre a cultura da sua empresa, sobre o momento organizacional, o nível de maturidade da sua liderança. E aí eles querem morrer, né? Como assim? Contratei você para resolver o meu problema, eu tenho que fingir durante 2 meses que você não está aqui? Tem que fingir 2 meses que eu não estou aqui. Então, a fase de diagnóstico, ela é sofrida para os contratantes. Porque a gente está lá, ele não sabe o que a gente está fazendo, a gente está conversando com todo mundo, a gente está auditando. Você também viu isso lá, né, Ângela, acontecer. E aí eles começam a não tomar decisão, eles travam. Não vamos tomar essa decisão agora porque a gente está esperando um diagnóstico. Não vamos abrir essa vaga agora porque a gente está esperando um diagnóstico. Aí os líderes começam a querer morrer também. Como assim? Travou tudo. Falaram que contrataram uma consultoria para resolver e travou. E eu estou linda, bela lá, seguindo o script. Diagnóstico. Então, esse diagnóstico da consultoria Gênesis, a gente vem com muita metodologia desenvolvida dentro da própria consultoria. Então, quando a gente fala de cultura, ainda é um tema difícil de tangibilizar. Se eu der para vocês agora aqui um sulfite em branco e uma caneta, e pedir para que vocês escrevam em uma palavra, defina a cultura da sua empresa, vai ser difícil. Nossa, qual que é a cultura da minha empresa? Consultoria Gênesis vai lá, mapeia, uma ferramenta desenvolvida pela gente, e a gente traz um raio-x da sua cultura. A gente não vem com achismo. A gente acha que a sua cultura... Não.
tá aqui. Sabe aquela coisa assim, você fala assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu não sei o que é. Eu acho que é isso. Aí você tira um raio-x, você descobre o raio-x, mas eu acho... Não, tá aqui, ó, tá no raio-x, qual que é o seu problema? Então, a gente vem com uma ferramenta que a gente diz, ó, tá aqui a sua cultura. E, principalmente, quando a gente olha lá o planejamento estratégico, que eu adorei a pergunta da Raiz ali, que foi provocativa. Vamos falar mal deles, que eles já foram embora, né? Então, assim, foi provocativa. Porque, assim, eu sempre faço isso quando eu chego nas empresas. A gente precisa de um RH estratégico. Você tem planejamento estratégico? Não. Como é que você quer ter um RH estratégico? Um RH estratégico desdobra as iniciativas da onde? Da estratégia. Se eu não tenho planejamento estratégico, seu RH vai ser operacional. E quem é que vai lá e influencia esses stakeholders para que ele desenhe esse planejamento estratégico? Aí volta para a gente. É a gente que faz isso. A primeira coisa que eu faço quando eu entro na empresa, falei, enquanto eu estou lá fazendo o diagnóstico, você vai pegar os seus sócios e vai desenhar o planejamento estratégico, onde você quer chegar pelo menos daqui a 2 anos. Como que a gente vai fazer? Pega no papel, rabisca no papel de pão, mas eu preciso saber quais são as suas estratégias, pelo menos para os próximos 2 anos. Se você puder trazer dos próximos 5, melhor ainda. Porque é através do teu planejamento estratégico que eu vou criar as estratégias de RH para garantir que a gente chegue lá. Porque quem vai te levar lá são as pessoas. E eu trabalho com as pessoas. Então, o diagnóstico é fundamental. Ele tem que vir com muito número, com muitos dados. Na fase do diagnóstico, eu ainda não criei uma relação de confiança com o meu cliente. Então, eu tiro tudo que é percepção. Eu não trago nada do campo da percepção. Eu só trago o que eu consigo defender com dados. E aí, pulei? Segundo, redesenho de processos, de executor a arquiteto. Então, processo de RH não pode ser apenas eficientes, eles precisam ser estratégicos. Tive o diagnóstico, desdobrei no plano de ação. Aí você vai criar lá os eixos e você vai começar a redesenhar todos. Mas quais os processos? Não sei. O diagnóstico vai dizer onde que está doendo. E quando me pergunta, mas, Bárbara, um RH estratégico, na verdade, o que é? É aquele que funciona na sua empresa. RH estratégico é aquele que está gerando valor no seu negócio. Porque, às vezes, a gente acha assim, o meu RH não é estratégico, porque ele só tem recrutamento, seleção e treinamento. Mas funciona? Ele traz resultado para o seu negócio? Então, ele é estratégico. Então, não é sobre quantos subsistemas você tem na sua área, é sobre a atuação. Então, processo de desenhar, ter isso em mente, faz muito sentido. Terceiro, implementação, do papel à prática. Porque não adianta a gente fazer tudo lá, bonitinho, engavetado, né? A gente vai lá, desenha. Uma coisa que eu aprendi com a Sônia Rossi, inclusive, ela me deu essa dica logo assim que eu cheguei em Maringá, né? Porque eu vinha muito com essa coisa de ensinar, de fazer a transferência de know-how, né? Eu trabalho muito forte com isso quando eu chego nas empresas. Então, eu ensino o RH. Né? Então, vamos lá, vamos fazer junto, vamos construir. Eu não tenho a mínima intenção de ficar aqui por muito tempo. Meu prazo aqui tem que ser rápido, eu quero ir para o próximo cliente. Né? Então, eu trabalho com o RH. O meu papel é potencializar esse RH, é fazer com que esse RH seja protagonista. Muitas das vezes, o CEO acha que o problema é o RH. Tem algum CEO por aqui? Estou brincando. Mas 95% das vezes o problema é o CEO. Essa é a verdade. Não é verdade? Trava. Mas a gente tem que voltar lá, tem que conversar com ele, tem que ter conversa difícil, tem que ter conversa franca. Esse é o papel do RH. Esse é o protagonismo do RH. Então, quando eu cheguei aqui, a Sônia Rosa falou comigo, Bárbara, você vai muito bem, mas vou te dar uma dica. Comece a executar. Comece a colocar a mão na massa. Lembra, Sônia? Lembra? E aí a gente virou essa chave. Então, a gente, sim, faz a transferência de know-how com RH, sou mentora de RH, mas eu também vou lá e ajudo a operacionalizar, ajudo a executar, porque às vezes é necessário você realmente pegar e colocar a mão na massa. Senão, às vezes, fica aquele projeto de gaveta. Então, não é só fazer um PowerPoint bonito.
que a estratégia sem execução é exatamente isso. Nós temos que colocar a mão na massa. Gente, uma energia horrível aqui, a minha maquiagem toda. 4. Sustentação com dados. Falando, sem métricas, não há voz na mesa. Quem tem dados, tem voz. Quem não tem, fica fora da mesa. E aí, quando a gente faz essas entregas, principalmente, como eu falei, eu sou muito forte nas empresas familiares, né? Então, a gente traz nível de maturidade da gestão. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, onde a gente conecta ali a aderência do cargo. Vocês vão conhecer um pouco dessa ferramenta. O Ramon, daqui a pouquinho, vai estar aqui. Uma ferramenta que eu sou apaixonada, uso ela há 8 anos. Conheci o Ramon na Volvo, de Curitiba. Vai estar falando com a gente aqui já já. Que ela é milagrosa. Né? Estava até... Quando eu fiz a mentoria do Paulo, meu mentorado, né, gente? Paulinho aqui. Primeira sessão de mentoria nossa, a gente faz sempre a devolutiva, né, do assessment, para a pessoa conhecer o seu perfil, seus pontos. Não sei como é que está meu tempo. Tá bom? Conhecer a fortaleza, não é isso? Autoconhecimento. Como é que é a tríade da inteligência emocional? Eu me conheço para conhecer o outro, eu me gerencio para gerenciar o outro. Então, quando eu começo na mentoria, eu sempre começo. Primeiro, vamos começar a te conhecer. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. Então, a gente faz isso com todas as lideranças, a gente correlaciona isso ao cargo, e a gente, lá no diagnóstico, a gente apresenta lá se está aderente ou não está, com dados. Você vai chegar numa empresa familiar, o Thiago Ramalho, querido aqui, contando a história do sogro, né? Então, você vai... Não dá. Mas quando você traz o dado... E não é para trazer para dizer assim, ó, não serve. Não é para isso. Pelo contrário. A gente que é RH, a gente odeia falar que não serve, não é verdade? RH de verdade não gosta de falar que a pessoa não serve. A gente gosta de falar o quê? Tem potencial, vamos desenvolver. Porque a gente vive de desenvolver as pessoas. A gente não vive de trocar as pessoas. Então, a gente ama dizer que dá para desenvolver. Mas quando a gente faz essa aderência, quando a gente conecta isso, o que a gente diz é, olha, para esse cargo, talvez não dá. Então, você traz dados para a mesa. Né? E aí, evolução contínua. RH estratégico não é projeto, é jornada. Então, o que trouxe a sua empresa até aqui não será o que vai te levar para o próximo nível. Fez lá o projeto, beleza, vamos começar a implantação. Geralmente, o tempo médio de implantação da Gênesis é de 12 meses. Só que a gente sempre fala isso. Quem vai ser o head do projeto? Quem que vai ser o guardião? Porque implantar, de verdade, implantar é fácil. Difícil é implementar. Difícil é tornar que aquelas práticas se transformem em cultura, que a cultura absorva aquilo. E, às vezes, não vai ser na primeira, gente. Às vezes, a gente vai lá, vai vir com uma iniciativa, a cultura não vai aceitar, você volta, redesenha e tenta de novo, e vai acompanhando até que a coisa vira e que a coisa acontece. E, por último, sem dúvida nenhuma, gente, porque transformar é possível, sustentar a transformação exige acompanhamento. Gente, quando eu cheguei aqui em Maringá, eu já tinha 23 anos de experiência. Eu já tinha uma carreira consolidada. Mas a gente nunca, graças a Deus, que eu acho que o mundo seria muito sem graça se a gente chegasse no nível de conhecimento máximo, né? A gente está em constante aprendizado. A primeira coisa que eu fiz, com muita humildade, eu fui buscar suporte, fui buscar ajuda. Quem que vai me ajudar aqui nessa região? Como que eu vou entender a cultura da região? A cultura das empresas da região? Eu vim do Rio de Janeiro. É totalmente diferente, gente. Inclusive, a minha primeira experiência aqui foi um desastre. Porque eu cheguei com esse sotaque carioca, com essa ginga do carioca, numa empresa mega tradicional. Eu cheguei 2 dias antes do meu aniversário. Já comprei bolo, comprei docinho, fui fazer minha festinha, já tomei um ovo daqueles. Falei, opa, peraí, deixa eu me achar aqui no meio disso tudo. Não é na IA, no YouTube, na literatura, me desculpa, eu valorizo tudo isso. Mas o que faz a gente mudar de verdade, a mudança é com acompanhamento, é com gente que já passou pelo que você está passando, com gente que já fez essa caminhada, é que você vai conseguir se desenvolver. Então, mentoria, acompanhamento é muito importante. Sozinho, o RH volta para o operacional.
Gente, a gente tem várias frentes, né, da consultoria Gênesis, e temos vários consultores lá, cada um com seu papel. Tenho muito orgulho de falar que a Sônia Rossi é uma das mentoras que estão dentro da consultoria Gênesis hoje. Então, quando a gente chega na empresa, a gente divide os programas de desenvolvimento. Os stakeholders, porque a primeira coisa que eu falo, sempre, não adianta eu ir lá, trabalhar com o seu RH, fazer um trabalho com o seu RH, se antes você não mudar o teu mindset. É de cima para baixo. Então, a gente primeiro vai ter um programa de desenvolvimento para você, mentoria com você, aí a gente desce para os teus diretores, desce para os teus gerentes. Estamos fazendo isso lá ou não estamos, Ângela? Conta. Estamos, sim. Está um trabalho bem bonito. Pois é, a Ângela é irmã do professor Barbieri, está lá com a gente. Então, a Sônia, às vezes, me ajuda, né, me suporta ali nessas mentorias, porque a gente é importante dividir, né? Então, ela está com a gente também. E a gente tem vários consultores, inclusive o Fernando Bocato está aqui, acabou de entrar para o time também. Não sei se não podia falar, já era, acabei de falar. Estou igual o Thiago Ramalho, né? Então, a gente tem profissionais hoje dentro da consultoria para garantir que todos sejam acompanhados, e a gente faz isso de forma personalizada, né? Lá mesmo na UniCV, a gente começou a fazer aqui também, né, Sandra, na Assim, a gente faz o programa de desenvolvimento de liderança no modelo tradicional, de sala de aula, para expandir o mindset, para discutir o assunto, mas todo mundo vai para o PDI, todo mundo vai para o individual. Porque é ali que a mágica acontece. É quando você pega para a mão e fala, aquele conhecimento lá, aquela teoria toda, vem cá que eu vou te ajudar, dentro da sua realidade, a como você vai colocar isso na prática. Porque é igual na faculdade, você vai lá, faz faculdade, se você não exercer a profissão, você só tem um diploma. O programa de liderança é a mesma coisa. Se você só for lá e receber aquela informação numa sala de aula, e você não ter estímulo, não ter alguém pegando na sua mão e falar, na tua realidade é assim que você vai fazer, é só mais um diploma, para você colocar bonitinho lá no seu currículo. Então, a gente pega na mão e faz acontecer. Tudo bem? E faz acontecer. E aí, gente, é isso. Do operacional ao estratégico, o caminho é possível. Esses são os 6 passos que qualquer empresa precisa para ter um RH estratégico de verdade. Existe um método para as empresas, que é o método Gênesis, e existe uma mentoria para profissionais de RH. Então, eu não vou mentir para vocês, vou confessar aqui que pode ser agora um tiro no pé, mas eu não gosto de negociar com a minha autenticidade, né? Quando eu cheguei em 2018, gente, já passei por essa curva de aprendizado, tivemos essa conversa recentemente ali, eu e o Fernando Bocato. Estava tendo com a Sônia ali hoje, cochichando ali também. Quando eu cheguei com a visão do Rio de Janeiro aqui, eu confesso que eu me surpreendi, claro, eu vim de empresas grandes, cidade grande, tal. Quando eu cheguei, eu tive uma sensação assim, cara, os RHs estão muito atrasados, velho. Muito. Eu tive essa sensação. E aí eu comecei a achar que o meu trabalho não era com os RHs. Eu comecei a achar que o meu trabalho era só com os CEOs. Eu comecei a achar que os RHs talvez iam ser meus inimigos, iam me ver como opa, meu Deus, contratou a Gênesis, ai, será, e tal. Mas, graças a Deus, com ajuda, com mentoria, com humildade, com escuta, eu ressignifiquei esse papel. Eu comecei a entender que o meu papel era também com os RHs e para os RHs. Comecei a perceber que tinha, sim, muita gente boa, só não tinha espaço para escuta. Faltava experiência, faltava esse acompanhamento, alguém para pegar na mão. Foi assim que a gente criou, né, a mentoria Gênesis RH que Transforma, que é uma mentoria que tem, graças a Deus, crescido bastante, né? Então, temos alunos em diversos lugares do Brasil, onde a gente faz esses encontros, troca de networking, aprendizado. Algumas delas estão aqui, algumas meninas de Maringá, outras de fora de Maringá, que puderam, né, fazer esse caminho, né, de ter alguém ali. Como é que eu faço? Como é que eu mudo a minha cabeça? Como é que eu influencio? Como é que eu crio dados? Como é que eu defendo esse dado? Como é que eu apresento esse dado? Então, foi ouvindo e entendendo a necessidade que eu ressignifiquei e criei também a mentoria Gênesis RH que Transforma. Então, RH estratégico não é tendência, é sobrevivência. E aí,
a pergunta é, a sua empresa está pronta para essa mudança? Você está pronto para essa mudança? E aí eu vou ter que usar um pouquinho o que o Eduardo Boazzi falou, né? Se você está pronto para essa mudança, mas a sua empresa não está, talvez você não deva mais estar nessa empresa. Mas antes disso, cumpra o seu papel. Tente influenciar, busca dados, cumpra os 6 passos. Né? Porque tudo na vida tem um tempo. A vida não é feita de ciclos? Às vezes é sobre isso também. Então, eu sempre falo, seja egoísta com a sua carreira. Então, só que, às vezes, é mais fácil a gente criar as muletas, né? Ai, mas eu não consigo, porque lá na minha empresa é assim, na minha empresa é assim. Faça a sua parte. Toda vez que eu vou para um programa de liderança, eu sempre falo isso, nos primeiros módulos, sempre. É clássico. A teoria do 1/3, não sei se vocês conhecem. Quem trabalha comigo conhece. 1/3 das coisas que acontecem na sua vida estão na sua mão. 1/3 estão sob o seu controle. O outro 1/3, você depende do outro. Equipe, empresa, cultura, chefe, marido, esposa. E o outro 1/3, eventos adversos. Pandemia, política. E aí, eu sempre, quando entro nos programas de liderança, o pessoal quer dar aquela chorada, né? Ah, mas a gente aqui não vai mudar nunca. A gente não... Assim, o meu chefe nunca vai me ouvir. Eu nunca que vou ser estratégico lá. E pã, e tã. Tá. Vamos focar no seu 1/3, que é aquilo que está na sua mão. Se capacitar, buscar acompanhamento, buscar desenvolvimento, buscar se atualizar, buscar influência, cumprir os 6 passos. Tudo está na sua mão. O segundo, você não está na sua mão, mas você pode influenciar. Vou lá, vou insistir mais um pouco, vou gerar o dado, vou tentar influenciar. O terceiro, que não está na sua mão, fiz tudo isso e, mesmo assim, não tive voz e não consegui ter uma atuação, de fato, estratégica. Seja egoísta com a sua carreira. E nisso também ajudo vocês. Né? Então, realmente a gente assumir um papel estratégico nas organizações. Quisera eu, né, que todos os empresários fizessem um movimento que esses 3 aqui fizeram recentemente. Né? Eu entrei no Thiago em 2023, recente. Ainda estou na Virgínia, ainda estou no ICV, ainda estou aqui na SIM. Nem finalizamos o projeto, né? Estamos finalizando. O Thiago a gente finalizou. As outras 2 a gente está finalizando. Estamos no meio do projeto ainda. Então, é sobre mudança de mindset. Né? Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Ok? Obrigada, Paulo.